Rapaziada, eu tava aqui navegando na internet e vi aqui o Neto, né, ex-zagueiro do Chapecoense, que sobreviveu ao acidente da Chapecó, né? Não sei se você lembra, se você sabe disso, né? Que o avião da Chapecó caiu e, tipo, o time praticamente todo morreu e ficou, se eu não me engano, 3 jogadores. Inclusive ele é um dos sobreviventes. E assim, cara, eu tava assistindo até o meio do podcast, eu falei, não, cara, eu vou trazer aqui pro canal, né? Eu vou reagir e vou conversar aqui com a galera do nosso canal. Assim, surreal. A história é bizarra, pô. Se você nunca escutou essa história do Neto, cara, assiste esse vídeo que eu tenho certeza que ele vai te impactar de uma forma enorme. Que é surreal. Imagina, você ouvir a história, o bastidor de um cara que caiu de avião e sobreviveu, mano. E praticamente todos os amigos foram embora. Tipo assim, surreal, bizarro. Tá? E como envolve futebol também, resolvi trazer aqui pra vocês. Combinado? Antes da gente continuar e reagir aqui o vídeo, deixa aquele like no nosso canal aqui, pô, ajuda demais o teu like. E se inscreve também, a gente tá com a meta de bater 5 mil inscritos. A gente tá com 3 mil e pouco aí, quase 5 mil inscritos. Então ajuda a gente nessa meta aí. Sem mais delongas, vamos diretamente pro vídeo de hoje. Eu lembro que eu sentava sempre atrás, aí o diretor falou assim, ó, jogadores do meio pra frente, jogadores de comissão e diretoria, repórter do meio pra trás. A galera da imprensa. Porque tinha a galera da imprensa, então o pessoal Ainda tinha a galera da imprensa, mano. falou, o pessoal tava pensando assim, a diretoria, pô, o jogador não pode se misturar com o pessoal da imprensa. Porque, pô, tem que concentrar pra final, dá pra ser campeão. E eles vão perguntar, vai ficar aí? Aquela pergunta informal, o cara da imprensa, vai ficar ou não vai? E já tava você proposta, Danilo, etc. E tu não pode ir pra direita. Não pode pensar nisso, cara. Não pode nem falar, o cara tem que pensar só em ser campeão. Quem era o lateral esquerdo? Denner. Negão jogava, era Flamengo. Flamengo tava em cima. Flamengo e São Paulo. Jogava muito, Negão brincava de jogar. Marcado jogava uma força monstruosa, batia bem na bola. Aí nessa aí, o avião subiu, aí quando o diretor falou jogador do meio pra frente, eu sentei no penúltima poltrona dos jogadores. Eu sentei bem no meio do avião, assim, bem na asa. O Fomo e o Alan até sentaram atrás de mim. O Fomo e o Alan sentaram atrás de mim, bem na asa do avião, no meio. E eu lembro que tava, pô, voo normal, falar. Cara, que ele lembra exatamente onde ele tava, né? E os amigos também, né? Com o Bruno Rangel. O Rangel era meu irmãozão. Era de Campos também. Eu até brincava com ele, cara, que ele era o carioca paraguaio. Porque eu falava que Campos não era carioca, não. Pô, eu sou carioca. Carioca o quê, Rangel? Tua família vem ver jogo no Maracanã. É 3, 4 horas pra vir, pô. Que carioca é esse? Santo, né? Pô. Pô, tu é chamar de capixaba, pô. Os caras bravos, cara. Campos é capixaba. Cara, que o time da Chapecó essa época era bom, mano. Tava na final, né? Viajou pra jogar a final. Zoando ele, cara. E aí sentamos no meio. Ele do seu lado. E do lado, ele sentou na janela, aí eu sentado do lado dele aqui, eu falei, não, vou ficar com o banco aqui, vou sentar no corredor, que eu sou grandão e tu também, Rangel. Aí conversa vai, ele falando da casa que ele tava construindo, no condomínio lá em Campos, que era o sonho dele, pra família dele. Rangel tem histórias maneiras, assim, dele que, pô, uma vez contra o Vasco, 2015, nós e Vasco, o Vasco ganhando de 1-0 no Maracanã, ele fez o gol do empate, e o Vasco caiu aquele ano. E ele era vascaíno, doente, velho. Eu falei pra ele, mano, tu afundou o teu time do coração, velho. Ele, tá maluco. Claro. Pô, Camilo, fui pegar a bola na hora do pênalti, Camilo ficou olhando pra baixo, pô, não quis olhar no meu olho, não. Ninguém quis bater, pô. Peguei a bola, olhei assim, todo mundo olhando pra baixo, desviando o olhar. E o Rangel pegou uma amizade muito... O cara pipocou, todo mundo pipocou, na verdade. Então, peguei uma amizade muito grande com o Rangel, cara. Com o Rangel, com a Ananias e com o Gil. E eu lembro que eu e o Rangel tava um do lado do outro, com a poltrona na vaga no meio. O Ananias e o Gil tava bem na frente, no banco da frente, vendo um filme no iPad. Conversa atrás o Fomo e o Alan. O Fomo e o Alan. Eu só lembrei do Fomo e o Alan atrás porque eu vi foto, porque eu também nem lembrava. Só lembrava do Gil e o Ananias na frente. Rapaziada, falando desse negócio de lembrar, você queria, assim, óbvio, né? Tomara que nunca aconteça na vida de ninguém isso. Mas, caso acontecesse, você queria lembrar das coisas que aconteceram antes do avião cair ou você não queria lembrar de nada? Tipo assim, acordei no hospital e não sei o que aconteceu. O que você quer, na sua opinião, né? Eu, cara, assim, na minha opinião, eu nem sei o que é pior, pra te falar a verdade. Porque, na verdade, vou te falar, eu acho que eu não queria lembrar de nada, mano. Pra não ficar remoendo aquela história depois na minha cabeça. Imagina, teus amigos ali, mano. Tu, cara que treina contigo todo dia, vive contigo. Tu tá ali, jogador de futebol e tal, pô. Tu lembra de tudo. Tu acorda, tipo assim, caraca, eu lembro. Eu conversei com o meu amigo que tava do meu lado e não tá mais aqui, se foi, tipo assim, tá maluco, mano. Eu queria lembrar de nada. Tipo assim, acordei,
Ué, eu tava indo pra final, o que houve? Era assim que eu queria, mano. Tipo, aí explicar o que aconteceu. Eu não queria ficar lembrando, não, mano. Pô, deve ser muito ruim essa sensação. Cara, e a gente no voo tranquilo, conversando com ele, pô, com o Rangel da casa, ele falou, vou dormir também, né? Eu falei, vou dormir também, Rangel. Eu botei uma música aqui no fone, tô bem na hora, o avião foi meio que dando uma enfraquecida, eu pensei, tá descendo. Até uma hora que o avião desligou, mano. Tu tava acordado ainda? Tava acordado. Eu acho que era um dos únicos acordados ali, porque o avião desligou maluco. tudo. Fez um barulho tipo... De noite, né? Um barulho tipo de... Como se... Sabe quando cai a luz no bairro? Faz assim... Tchum. Fez vai. assim, um barulho assim... E apagou tudo. Aí apagou tudo assim. Caiu a luz, tudo ia acender só uma luz fluorescente no chão. Tá maluco. Aí eu pensei, poxa, eu sonhei com doido? isso, cara. Eu falei, não, Senhor, tem misericórdia. Jesus, tem misericórdia. Caramba, ainda mais sonhou que você lembrar que sonhou o desespero. Eu falei, pô, eu tô vendo uma parada que eu sonhei. Eu falei, pô, não isso O cara sonhou, mano. Mano, que isso, mano. Que isso. Mano, o cara sonhou. Ele sonhou antes de acontecer. Tem noção, mano? Tipo um déjà vu, né? Que fala, um déjà vu. Pô, tá maluco. Eu não ando de avião, não, mano. Na moral, não ando, não. Se eu fosse ele, eu não sei se ele anda de avião hoje em dia, mas eu acredito que não, né? Acredito que não, mas se eu tivesse sonhado... Pô, é complicado também, né? Vai fazer o quê? Vai de carro? Vai já jogar a final? Sonho, a gente sonha com um monte de coisa. Eu mesmo, eu já sonhei. Tipo assim, umas 3 vezes, pô. Eu juro por tudo que é mais sagrado. Juro por Deus, eu já sonhei umas 3 vezes com um avião caindo, pô. Eu dentro. Já umas 3 vezes. Tipo assim, várias situações diferentes. É bizarro, mano. Eu já andei de avião também, né? E aí? Vou deixar de andar por causa disso? É complicado. Na minha cabeça, isso existe em filme, cara. Na vida real isso não acontece. Eu olhei assim, olhei pra janela, porque na asa piscou uma luzinha à noite, aí não piscou a luzinha. Desespero já batendo. Coisa. Aí ninguém falou nada. A aeromoça foi lá, sentou no lugar dela, quietinha. Aí já comecei a orar, pedir a Deus, Jesus, tem misericórdia. Eu sei que tu faz milagre, porque assim, eu vi Você que... não ouvia nada, ninguém conversando. Não, eu vi que o motor desligou e o barulho ficou o barulho do vento, assim. Porque não... Como se estivesse assim... Planando. Estava planando e tremendo muito. E aí no final tocou o alarme. Pi, pi, pi. Aí todo mundo acordou, né? Tava todo mundo orando. Ele falou assim, teve correria? Eu falei, não teve não, cara. Teve muita oração, pô. Tinha aquele momento ali... Quase que esperar o choque, né? Tu não tem o que fazer. Primeiro, à noite. Tu nem sabe onde é que tu tá. À noite chovendo. Tu não consegue enxergar nada de fora. Tu não tem noção onde é que tu tá. Tu tá em outro país também. Então, se tu tá indo... Tô em São Paulo, tu sabe? Pô, tomara que pose em algum lugar. Tu não tem referência nenhuma de nada. Eu lembro que tinha muita oração, todo mundo orando. Eu lembro que o Rangel me olhou com a tristeza. O Rangel olhou e fez assim, ó. Cara... E começou a orar, ele era cristão também. E começou a orar, eu comecei a orar. Eu lembro que eu falava, Jesus, eu sei que tu faz milagre, nos ajuda. Eu não pedi nada pra mim. Você fala, nos ajuda. Eu li na Bíblia que tu fez um monte de milagres, Jesus. Eu sei que tu é poderoso, nos ajuda, tem misericórdia de nós. Eu sempre orava pra nós, assim, porque assim, eu na minha ótica, eu tava orando ali com a minha boca, com o meu coração, mas assim, o que eu via era o fim. Eu tava vendo assim, acabou, e vai acabar assim. Eu pensava assim, vai acabar assim, mano. Não vejo mais meus filhos, minha mulher, meu pai, minha mãe. Surreal, né, mano? Tô numa final e vai acabar assim, cara. Assim, surreal. E assim, na época que eu deu esse choque assim, foi que eu comecei a orar. Que eu comecei a pensar assim, se tem uma chance de eu ficar vivo, a gente, né? Porque nem assim, eu nem acreditei na chance de eu ficar vivo. Porque quando tá caindo o avião, tu sabe assim, ou vai ficar todo mundo, ou todo mundo vai. Porque tu sabe assim, não tem como, nem vou pedir pra mim, pô. Porque tipo assim, o avião, ele pode pousar, sei lá, no mar, né? Dizem que no mar também é pior, né? Não sei. Mas enfim, dependendo da altura, e como já aconteceu, né? Em caso de o avião cair, todo mundo sobreviver. Porque o avião já tava abaixo e tal, tinha um lugar amplo pro avião descer, né? Às vezes num campo que sem árvore e tal. Então, realmente, tu pensa nisso, caraca... Ou vai todo mundo viver, e o piloto vai conseguir achar um lugar pra descer, ou vai todo mundo, mano, pro saco, tá ligado? Tipo assim, não tem essa de que eu vou viver, não tem essa. Ainda mais nessa hora com o avião caindo, tu não pensa em mais nada. Tipo assim, já era. Eu nunca passei por isso, né? Eu tô tentando imaginar, né? Tentando imaginar, segundo aqui o Neto. Nos ajuda, meu Deus, porque não tem como... A queda de avião, o negócio já pensa lá, porra. Acabou. Aí eu lembro que eu falei, Jesus, eu sei que tu faz milagre. E aí minha última frase,
quando eu vi assim, tá batendo porque tá tremendo muito, tá tocando muito alarme, eu lembro que eu falei assim, Jesus, se eu ficar vivo, eu vou falar que tu existe, porque eu sei que tu é real. Nos ajuda. Se tu me der essa chance, eu vou falar no mundo inteiro. Aí bateu, aí na batida eu já não lembro mais. Ah, você não Deu um lembra? choque. Não, eu nem lembro a batida, pô. Só lembro que eu tava pedindo, Jesus, tem misericórdia. Já foi. Caralho, mano. Acordou. Aí você foi acordar dia 11 de dezembro. Meu Deus, mano, vou te falar. Olha só, ele contou a história até onde ele tava. Tipo assim, até onde ele lembrava. Depois, provavelmente, quando... Mano, é bizarro isso, né, mano? A gente não tem noção. Imagina, o avião tá aqui. Caindo. Quando ele... O impacto dele na terra, mano, já deve ser uma parada tão forte que ele deve ter batido a cabeça atrás, sei lá, na frente. E, tipo... É muito rápido, é um impacto muito forte, mano. Imagina, um avião caindo. Ainda mais que onde caiu, se você ver fotos, vai ver árvore, um monte de coisa que ficou... a asa do avião ficou pra um lado, a outra... Tipo assim, todo estraçalhado o avião, né? Imagina só que loucura. De noite, ainda chovendo, mano. E foi em cima de um morro, né? Foi em cima do morro. Puta. Quem come esse tempo todo aí. O cara que me achou falou que, pô... O cara que me achou foi um policial que torcia pro Júnior Barranquilla, que a gente eliminou. Ele falou... O Júnior ali atrás, ó. Ele falou... Tem a camisa aí? Tem a flâmula ali. É. Esse cara falou assim, Neto, eu fui perto do avião porque... Assim, já tinha ido embora todo mundo foi embora. Cruz Vermelha, médico, paramédico, enfermeiro, todo mundo. Porque assim, já tinha passado de 6 a 8 horas, não tinha mais chance de sobrevivência. Então, acabou. Caralho. E eu fui lá perto do avião porque eu torcia pro Júnior Barranquilla, vocês eram um time jovem, que ninguém conhecia, que tava batendo todo mundo. Fui daquela tristeza, né? Pô, foi que time jovem, cara. Pô, ganhando de todo mundo, como é que isso acontece? Fui lá e chovendo, cara. Fui lá perto do avião, assim. Fui lá perto só. Não sei nem o que eu fui fazer ali. Fui tomar conta. Né? Ele foi levado ali. Fui pensando assim na vida, né, cara? Pô, um time jovem. Escutei um gemido, cara. Escutei um gemido de dor. Mas uma dor assim... um cara como... Aí eu falei, pô, tem alguém vivo. Pensei comigo. Aí ele falou que chamou outro policial. O outro policial não quis... Achou que ele tava cansado. Falou, pô, vai dormir, cara. Você tá cansado. Tá vendo coisa, não, né? Vem aqui ajudar. Eu tô escutando gemido. Aí conversei o cara. O cara foi quando o cara foi lá perto, que escutou o gemido, o cara já começou a chorar. E aí foi que acendeu meio que a luz do celular, porque tinha neblina, era uma mata fechada, né? 1 hora de carro na estrada de chão, pra tu chegar no local da tragédia. Tá maluco. Ele foi que tirou fuzilagem da aeronave, pedaço de árvore, eu tava soterrado, e falou, isso aqui é uma marca que eu tenho, traumatismo craniano. Ele falou, isso aqui tava aberto, com terra dentro do crânio. Nossa, ser todo estourado, e você tentava fechar o crânio. Ele falou que eu tentava botar a mão na cabeça, mas eu não lembro disso. Isso aí eu não lembro nada. Ele falou, a gente tirou você com poucos sinais vitais, né? E eu falei, pô, esse cara vai ficar vivo, meu. Esse cara aguentou o impossível, aí levou... Já tá se mexendo e... Era homem de ferro, cara. Aí ele falou assim, eu falei assim, aí ele falou, você é um guerreiro de Deus, né? Porque quando ele foi me ver, eu tava com meu irmão, eu tava com o Léo. Colombiano, né? O que me salvou, ele foi me ver depois que eu acordei do coma. Eu tava com meu irmão Léo lá, né? O Zampier. E aí ele foi me ver, meu irmão falou, Netinho, o cara que te salvou, que te achou, ele tá aí pra te ver. Quer te dar um abraço. Eu falei, não, deixa ele entrar. Pô, ele me via da UTI assim, ele ficou chorando lá fora. Antes de chegar perto de mim, ele ficou chorando, porque pra ele, assim, ele me viu num estado... Quando você acordou, né? Quando eu acordei. Então ele me viu, assim, numa parada que, assim, é difícil ficar vivo. Depois ele me vê vivo, ele chegou perto e falou, você milagre, é um guerreiro, né? De Deus. Você lutou pra ficar vivo. Se você foi uma luta, o seu gemido foi um gemido de luta. Eu falei pra ele, eu nem sei o que eu tava fazendo. Foi Deus que me salvou ali, porque... Tava lutando sem saber. Até falei pra minha mulher, eu queria lembrar do meu resgate. Minha mulher falou, tu queria lembrar? Se o cara te ouviu gemendo, é porque todo mundo foi embora, porque na mata fechada, todo mundo andando com chuva, é barulho. Então talvez você estivesse sentindo uma dor e pedindo uma ajuda, gemendo com ajuda, onde você ficou gemendo, sabendo que tinha gente passando perto sem saber. O cara só te escutou porque o cara foi sozinho andar naquele local, que ele nem sabe por que ele foi. Ele foi... Deus mandou ele lá, entendeu? Foi pensar na vida e escutou o teu gemido quando tava em silêncio. Ou seja, tu não gemeu aquela hora, tu devia estar gemendo, sofrendo. E eu falei, pô, mas eu queria lembrar. E assim, o médico me explicou, né? Quando o sofrimento, ele...
a gente tem um limiar de dor. Quando esse limiar extrapola, quando passa muita dor, o corpo meio que bloqueia. Fica em transe. Essa lembrança, ela você sofreu, mas a dor é tamanha que o seu corpo, ele, Esqueci. ele isolou isso aí. Você Ai, não... loucura. Eu falei, pô... Vai lembrar. E o cara falou, você é um guerreiro, você gemeu, e assim... Não tem como, cara. Traumatismo craniano, joelho estourado, a minha coluna lombar quebrou, tem que fazer uma cirurgia até hoje. Quebrou, achatou uma vértebra, rompeu o ligamento, quebrou um osso. Nossa senhora. Fui esmagado pelos ferros, né? O pulmão estourou. Como é que eu respirei de 6 a 8 horas com o pulmão estourado? Eu lembro que quando eu acordei na tragédia, tinha dois caninhos aqui, ó. Era dreno no pulmão. Nem eu lembro. Eu lembro de me ver tirando, você não entendia nada, porque quando eu acordei eu não entendia nada. Não sabia da tragédia. Pô, o cara tirando o dreno, aquele barulho aqui, eu fiquei uma dor, falei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo, cara? Como é que eu tô nesse estado aqui? Então, assim, o cara que me achou, não, você foi um guerreiro, eu falei, Deus que me ajudou, cara, porque assim, teve um médico que falou pra mim, Neto, você pode falar aí Jesus Cristo, pode falar, você é cristão, Deus, força superior, força divina, foi uma dessas coisas aí, né? A gente que é médico, eu sou médico. O médico falando O médico falou, pra mim, no primeiro dia você ia embora. Depois vi tua mulher chegar, quando tua mulher chegou no segundo dia, eu fui embora, mas pra mim, eu fui embora com a sensação assim, Neto, não, já era. Ele foi até ali. Já era. E você foi. Eu tava no Brasil, você foi melhorando, pô. Você acordou depois. Pra mim, eu sei dos limites que a medicina tem, né? Eu sei das coisas que, pô, tem gente que aguenta muito menos e... Aí lá peguei uma bactéria no pulmão, violenta. Minha mulher falou, bactéria no pulmão... Tá doido. Então assim, tá vivo por quê? Cara, acho que Deus tem um propósito na minha vida. Pô. Como tem na vida de cada um. Ah, mas por que outros? Por que Deus... Uma vez um cara falou pra mim, por que Deus então matou os outros? Eu falei, Deus matou os outros cambal. Quem matou foi o ser humano. Deus salvou alguns, porque senão a história ia acabar. O piloto ia ser errado, e quando a gente vai ver a tragédia, foi erro da Aeon, da Tokyo Marine, erro da Bolívia, que liberou um voo sem... O piloto não botou gasolina, mas quem liberou o voo sem gasolina? A Bolívia. Então, assim, tem um monte de erro. Até Pra dar uma tragédia dessa tem que ter muito erro. O advogado americano falou, Neto, é um erro atrás do outro, pô. É um erro atrás do outro. O erro... Não existe um voo cair por causa de um erro só. São vários fatores, assim. E ele falou, meus advogados são americanos, né? Ele falou assim, na América acontece direto. Na América, dependendo do local da Ásia ali, um local meio defasado, assim. Por falta de aferimento, ajuste, não ajusta, faz o negócio nas coxas. E acontece muito disso. Não é por causa um errinho. São erros atrás de erros. Meus amigos, a história é realmente impactante, tá? Lembrando que o link do Charla Podcast tá aqui na descrição. Bota nos comentários aí o que você achou dessa história do Neto, cara. Assim, quando eu tava assistindo, eu falei, que loucura. Aí eu resolvi fazer um conteúdo pra vocês. Antes da gente finalizar, deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal, tamo junto, vamos pra cima e até a próxima.